tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, né? O Catedral Cast. Que alegria receber você aqui na nossa sala de bate-papo, na nossa mesa. É sempre muito especial esse tempo que nós temos juntos aqui, batendo um papo. E antes da gente começar aí com o nosso tema de hoje, né? Você já sabe que nós vamos tratar aqui. Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Se você sabe que esse é um conteúdo bom, especial, que te acrescenta alguma coisa, então faz isso, manda para alguém, manda essa conversa para alguém. Vai ser muito especial poder partilhar também com outras pessoas aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. No episódio anterior do nosso Catedral Cast, nós falamos sobre procrastinação. Procrastinação. Se você não acompanhou, não viu, não ouviu, volta aqui, acessa esse episódio que está demais, está muito legal. E hoje eu trouxe para a mesa o lado oposto da procrastinação, que é a precipitação. Né? E trouxe duas varoas aqui, aleluia, abençoadas, né? Que vão dar peso nessa conversa. Olha só, né? Pastora Amanda e pastora Márcia. Olha o naipe das duas aqui, gente. Meu Deus do céu. Fala aí pra mim, tudo bem com vocês? É muito peso, né? É muito peso de glória. Aleluia. Tudo bem, tudo bem, pastora Márcia? Tudo bem, graças a Deus. Na correria. Aleluia. E você? Nos altares do Senhor. Pastora Amanda. Tudo na paz do Tudo nosso bem? Senhor Jesus Cristo, que hoje nós estamos muito crentes, nós vamos falar só que legal. esse linguajar aqui. Que legal, né, pastor? hein? Essas duas aqui juntas, gente. Todo mundo direitinho, educadíssimo. Muito posturado bem. Aqui. Porque gravar podcast com o pastor Guto, gente, tem toda uma... né? Tem vários requisitos a serem cumpridos. Que isso, hein? A gente se preparou bastante. É sempre muito especial, né? A gente tá junto, tá conversando. E no episódio anterior, nós conversamos sobre procrastinação, né? Vocês procrastinam muito? Então. Um pouco. Em alguns momentos, sim. Sim. Um pouco porque você acaba procrastinando pelo fato de você também achar que você não é capaz, né? Uhum. E aí eu procrastino nesse sentido, de achar que eu não posso, entendeu? Não consigo, não vou avançar. Aí eu procrastino e falo, não, vou deixar mais... deixa mais um tempinho aí. Aí eu deixo pra frente. Aí só vai melhorando, né? Só vai melhorando. Porque vai acumulando, Isso. e cada vez mais a gente vai procrastinando. Né? Vira aquele acúmulo de coisas, você vê que não tem como dar conta e procrastina mais um pouquinho. E aí, Nada, já foi. Já foi, quando você vê. Muito bem. E hoje, precipitação, que é o lado oposto da procrastinação. Enquanto esse ato de procrastinar é deixar para depois, a precipitação, ela acaba sendo o fazer algo fora desse tempo, o adiantar demais, o se precipitar demais. Só para introduzir aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, a palavra precipitação ela está ligada a precipício, a abismo, né? Algo que pode nos levar a quedas, né? Nos levar até mesmo a morte espiritual, né? A palavra de Deus diz lá, alguns textos da palavra, por exemplo, Provérbios 19:2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Eclesiastes 5:2, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Olha só, como a Bíblia é extraordinária, né? Verdade. 90% das vítimas de ataques cardíacos foi-se constatado que elas têm alguma característica de personalidade apressada. E olha a Bíblia nos dizendo aqui, né? Não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração. Vamos lá. O que vocês me dizem? Vocês se consideram apressadas? De lábios. É. As palavras que a gente vai falando. E aí quando você vê, não tem um retorno, né? Não tem uma volta.
Você não consegue recuperar, né? Não. Depois que você fala, não recupera mais. Mas só que tem pessoas que além de falar, ainda fala assim, não, eu tenho razão. E aí você não consegue mudar o que você acha que vai mudar, né? Que não muda. E a pessoa que está, ou o contexto que está ao seu redor, também não tem nenhuma transformação. Aí é onde tem esse alto índice aí de infarto, de estresse, né? Porque é precipitado. Ou aquela pessoa que a gente fala que não tem filtro. Tu fala assim, gente... Isso é muito perigoso, né? É o sincerão? Isso. Sinceridade em pessoa. Isso. Né? Confunde sinceridade com falta de educação, Sim, né? Verdade. sim. Ah, eu falo que vem a cabeça. Eu falo que vem a cabeça. Eu sou sincero, eu sou transparente. Aí eu não quero também saber a opinião do outro também. Já falei e acabou. Já né? era, né? Isso aí. Depois que você solta, já foi. Já foi. E o do coração, né? Dos sentimentos. Que também essa precipitação aí vai pro precipício com toda a certeza do mundo. É. Eu não sei se vocês acham que a gente pode dizer que essa precipitação, se ela está associada, na fala, no caso, com o pensamento acelerado, né? A gente pensa rápido, né? Nossa cabeça está funcionando de maneira agitada, né? E a gente acaba falando da mesma maneira que a gente está pensando. Às vezes a gente acaba falando o que não deveria por ser uma resposta aos nossos pensamentos. Eu não sei se a gente pode associar isso Sim. até uma ansiedade, né? Sim, com certeza. É um pouco do que a Márcia nos disse aqui sobre filtro, né? Que às vezes a gente não tem esse filtro, e o filtro tem um papel tão importante, né? Tão importante para filtrar e não é tudo que a gente pensa que a gente diz, né? Naquele momento ou em diversas situações. Lá em casa, Tiagão, O Thiago... é mais tranquilo? Muito mais. Você é mais acelerada? Muito mais. O Thiago é muito calmo, muito... né? Às vezes ele nem chega a falar, sabe? E eu já fui... Já falei, já atropelei, já resolvi, já fui, já voltei, já errei. Aí tem que voltar e tem que pedir desculpa. E ele ainda estava pensando se era o caso de falar ou não. E a gente tem essa dificuldade, né, com Nossa, nem Por que fala. tu não pastora. fala? Meu Deus. Você tem que falar. Tô meia hora Você tem que falando. falar. Não é possível que você não tenha uma opinião sobre isso. Nesse mundo de hoje, Não é possível. todo mundo tem opinião sobre tudo. Mas ele tem muito essa característica. Ele pensa mais e ele só fala se ele acha que é Pondera. necessário. E às vezes eu mesma falo, mas você não me responde. Ele fala, mas pra quê? Calma, Deve vamos pensar. esperar as coisas se ajeitarem, depois eu falo. Você tá nervosa. Eu falo, não é possível. Eu vi um memezinho, só pra gente abrir um parênteses aqui, descontrair um pouco, essa semana, de como ter um casamento feliz para sempre. Aí atrás está a mulher, né, falando, arrumando as coisas que estão jogadas no chão, e o marido está na frente com os papeizinhos assim. Fique calado. Aí ele tira outro assim. Quando você pensar em falar, não fale. Não fale. Depois dá um outro. Fale com Deus. E fique calado. Aí no final, seja feliz para sempre. Não, o bom disso tudo é quando a mulher fala e ela mesma responde. Aí tu fala, mas tu não vai responder? O cara fala, não, mas tu já respondeu. Você Ou já vice-versa, vem, né? A gente já vai tem com a gente, resposta que a gente quer que eles possam dar. E aí, as pessoas que tudo são contrário. precipitadas, automaticamente elas vão falar e elas vão responder aquilo que elas estão perguntando. Sim. De tanta precipitação, porque não dá tempo de tu pensar. Tu já sentou perto de alguém que ela te faz 5 perguntas e fala, se tu não me respondeu, eu falo, calma, tu tá fazendo 5 em sequência, eu não respondi. Eu tô anotando ainda. Eu tô tentando entender a primeira. Eu tô tentando ainda achar uma... Ué. E aí a pessoa responde por ela mesma. Tu é assim com o Thiago? Gente, olha só, não é sobre mim o podcast, Não é entendeu? sobre casamento. Não é pra expor as minhas falhas. Mas eu sou muito agitada, eu sou muito acelerada, né? Mas eu acho legal essa questão de essa ponderação, né? E junto com essa personalidade às vezes mais agitada, acho que dá uma boa equilíbrio, mistura aí, né? É um café com leite aí, ó, uma boa mistura. Lá na tua casa legal. é como? Então, eu acho que eu sou a parte apressada da história. Eu acho que isso é coisa de pastor, hein? A Lu, pode ser, né? É uma doença. A Lu é aquela que pondera, a Lu é aquela que me ajuda nisso. Né? Por isso que eu sempre, quando pergunto para ela antes, eu me dou bem.
E sempre quando eu não pergunto antes alguma coisa, aí já Dá mal. deu ruim. Eita. Essa semana mesmo foi assim. Perguntei para ela algo, ela me respondeu e não tinha feito antes de perguntar para ela. Me dei bem. Graças a Deus pela aluna. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Nós podemos nos precipitar de diversas formas, né? Nós falamos aqui no falar apressado, né? No pensar, mas tem também a atitude, né? Tem a Bíblia chega a relacionar o pecado, né? Peca quem é precipitado, justamente por às vezes essa ação antes da hora ou numa hora errada ou de uma maneira errada, né? Será que a gente consegue ajudar o pessoal que está nos acompanhando aí com alguns exemplos da própria palavra mesmo, né? De ações ali que nós podemos considerar precipitação? Vocês teriam aí alguns exemplos? Vamos lá, pastora Márcia. Como a gente estava conversando, a precipitação, né, de Sara com relação à promessa, né, que Deus já tinha falado que o filho era dos dois, Abraão e Sara. Sim. Aí ela foi lá, deu um jeitinho, Sim. como as pessoas sempre, né? Nós conseguimos fazer isso com muita maestria. Sim. A gente consegue dar um jeitinho. Ela foi lá, deu um jeitinho, colocou H Sim. na situação. O filho da pressa, né? Isso, Da precipitação. Essa atitude de Sara, né, por achar, não, eu posso resolver esse problema agora. Na verdade, eu tenho esse direito. Sim. E aí, uma confusão daquelas bem grandes, né, no meio familiar. Então, tem algumas atitudes que a gente toma pessoalmente que traz uma destruição e um precipício para nossa casa, para nossa família. Então, Sara, ela é um exemplo, né, que ela não conseguiu aguardar aquilo que Deus tinha falado, né? Quer dizer, Deus tinha dado uma palavra, Sim. Deus já tinha liberado uma promessa e o tempo foi passando, né? Nada aconteceu. Aquela história da sala de espera, né? Que é tão difícil, né? Quem é que gosta de uma sala de espera, né? Cada vez mais a gente, né, quer tudo para ontem, né? Nós vivemos num mundo muito apressado, Muito. agitado, né? Nós não conseguimos esperar muito tempo. Então, isso tudo para mim reflete atitudes precipitadas, né? Essa pressa o tempo inteiro. E aí Sara cai nessa ideia de dar uma ajuda, né? Uma ajuda, né? E essa ajuda teve muitas consequências, né? Até hoje, né? Isso. Até hoje você tem consequências de uma atitude precipitada. Sim. Lá atrás. E a gente pode parar para pensar agora, né? O que a gente tem feito precipitadamente, né? Dentro da nossa família, da nossa casa, com atitudes e que trouxe consequências. Porque às vezes a gente acha que, não, é porque foi uma coisa aí que passei por uma tentação, o inimigo me perturbou meu juízo. Não. Ele perturba o juízo. Né? Perturba. Mas às vezes a nossa atitude, né? A gente tem que achar, né, o ponto que é a nossa responsabilidade. Entendeu? Verdade. E essa precipitação, eu acho que a gente pode lembrar também que é fruto de uma boa intenção. Você se precipita porque você quer resolver, porque você quer ajudar, né? Sim. E aí você toma atitudes antecipadas porque você tem uma boa intenção. Porque às vezes a gente, quando fala de algo ruim, que a precipitação não é algo bom, a gente quer associar a intenções erradas. Sim, e não. sim. Às vezes tem uma boa intenção, Às vezes né? tem uma boa intenção. Sara estava com uma boa intenção. Sim. Porém, ela agiu errado, né? Pedro, quando corta a orelha do soldado, queria proteger a Jesus, né? Então, a gente, por boas intenções, às vezes, a gente acaba tendo essas atitudes precipitadas e as consequências, elas vêm, né? O negócio é a consequência, você lidar com a consequência. Sim. Que a maioria das pessoas não consegue lidar com a consequência. E aí vai se afundando cada vez mais, se afundando. E se precipitando cada vez mais. A procrastinação já é o contrário, né? Sim, sim. Você vai se afundando e você vai procrastinando cada vez mais. A precipitação da mesma forma. Você não consegue resolver o problema, porque o problema já ficou numa dimensão muito grande. E aí você vai se precipitando. E um abismo sempre atrai Sim, outro, né? Sim, Verdade. sim. O negócio vai ficando cada vez mais complexo, né? As ações vão ficando cada vez mais complexas.
Pastora Amanda, consegue lembrar de algum exemplo para nós? Eu lembrei aqui do Pedrão. Do Pedro, da outra né? vez que eu tive aqui, eu também falei também sobre falou do Pedro. Pedrão. Não Por me que lembro será? qual é. Não Por que sei, será? pastor. Não sei. Eu lembro dele porque eu vejo isso muito claro, né? Na personalidade dele, essa coisa impulsiva, Do né? falar, do falar né? rápido, do agir Voz. rápido. Jesus, eu jamais te abandonarei. Jamais te abandonarei. Sim, eu estarei não- aqui. Para sempre. O Se cara ele vai lá parasse e pra nega. pensar 5 minutos, ele não tinha falado isso. Porque É. se a gente se analisar um pouquinho, não tem como a gente dizer pra Jesus que a gente não vai fazer alguma coisa. A gente, né? E é interessante a sua fala aí, que você trouxe, às vezes tem uma boa intenção, né, por trás. A questão de quando ele está ali nos momentos finais ali de Jesus, antes da crucificação, chega lá os soldados para prender e ele corta a orelha lá do servo do sumo sacerdote, né? Para proteger Jesus. Sim, é uma boa Né? intenção. Uma boa né? intenção. Agora, é interessante esse ponto e essa avaliação que nem sempre boas intenções elas estão ligadas aos comportamentos que nós temos. Sim. Então, nós precisamos ponderar muito isso. Às vezes, uma boa intenção não é, para aquele momento, uma direção de Deus para nós. E nem justifica atitudes erradas, né? E nem justifica atitudes erradas. Porque às vezes a exatamente. gente tem uma atitude errada, precipitada, existe uma consequência. Exatamente. E aí você vira pra pessoa e você quer justificar com a intenção da sua atitude. Sim. Mas eu fiz isso por determinada situação, porque eu queria te proteger, porque eu queria fazer dessa forma. Mas a atitude foi errada do Tava mesmo te jeito. defendendo, Tava te né? defendendo. Tava te E feriu a defendendo. outra pessoa da mesma maneira, né? Eu acho que a gente precisa também entender isso, né? Sim, exatamente. A nossa intenção não muda a consequência da nossa atitude. O próprio exemplo Moisés, né? Moisés que quis defender lá o seu povo, né? Sim, e acabou verdade. assassinando uma pessoa. E aí, um abismo atrai outro, Sim. ele esconde lá na areia, é descoberto, e Sim. tem toda uma complexidade nessa história por uma atitude precipitada. Teve até uma boa intenção, Sim. mas foi precipitado no agir e agiu errado, de uma maneira equivocada, né? Muito bem. Então, a precipitação, ela nos leva, muitas vezes, a agir fora do tempo e de uma maneira equivocada. E eu quero perguntar para você que está aqui nos acompanhando, né? Como você lida com isso, né? Como você lida com esse tema, né? Você se considera uma pessoa precipitada? Já se precipitou em algum julgamento, em alguma fala, em alguma decisão, em alguma atitude, depois avaliando melhor, viu que talvez se pudesse voltar atrás, faria de uma forma diferente, né? Coloque aqui nos comentários para a gente, né? Dá aí a sua versão, o seu relato para quem sabe, abençoar também outras vidas que acompanham essa conversa. O fato é que, assim como a procrastinação é uma luta diária, né, da nossa vida, a precipitação também, né? Também. Nós nos precipitamos o tempo inteiro, Sim. diariamente, tanto no falar, como no agir, no decidir. E Deus, na sua graça, eu costumo dizer que em diversos momentos Ele organiza as nossas bagunças, né? A gente bagunça a vida, né, gente? Consegue. Meu A gente tem muita pai facilidade amado, para né? isso. É. Muita. Vê a Sarinha lá, né? A Sarinha bagunçou tudo. Tudo. Deus, Ele está sempre com a sua graça nos abençoando. Sim, e chamando de organizando. volta, né? É. Chamando de volta. E Deus teve muita graça deles. Porque enviou, né, o Filho no tempo certo. A na hora plenitude exata. dos Ainda tempos, assim, né? Então, ou seja, Deus é muito misericordioso conosco, né? Fala assim, não, filho, retorna, senta aqui, né? Vamos organizar a mente. E aí, quando a gente também está predisposto a isso, senão a gente continua, né? Ou no limite, ou se precipitando, procrastinando, a gente vai continuar. Mas quando a gente fala, não, vamos zerar e vamos recomeçar, a gente consegue aprender também com esses erros, né? Mas quando a gente não consegue, a gente vai continuar em luta, sempre. Exato. Né? Antes da gente passar por um caminho mais prático, que nós sempre fazemos aqui,
Eu me lembrei aqui da história de Esaú e Jacó. Esaú, primogênito, tinha lá o seu direito à primogenitura, e a Bíblia diz que ele chega depois de um dia de trabalho, cansado, com fome, e Jacó, o espertalhão, né? Ele faz ali a proposta de olha, tem um prato de lentilha, um prato de comida, eu te dou, você me dá o seu direito de primogenitura, e ele troca. Quer dizer, movido por uma emergência, movido por uma necessidade, movido pelo desejo. Ele troca a sua bênção, o seu direito de primogenitura. Isso naquele contexto era muito forte, né? Muito forte. Ele troca ali o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Movido por uma necessidade, por uma urgência. Nós precisamos aprender a não sermos guiados pela urgência, sabe? Pelo cansaço, Pelo né? cansaço. Que toma a gente, né? Não tome decisões quando você está cansado, emocionalmente vulnerável. Não é o momento. Isso. Não se precipite, né? Porque emocionalmente vulnerável, você vai... a chance de nós decidirmos equivocadamente, a chance de dar ruim, a chance de dar errado... É muito muito grande. grande. E a Você chance fala o de- que não tem que falar, você faz o que não tem que fazer, você decide o que não tem que decidir. Você vende os seus direitos, né? É a chance de abrir mão de algo que é precioso, né? De Sim. algo que vem do próprio Deus para nós, por cansaço, por Aí tu precipitação. acorda no dia seguinte e fala, meu Deus, o que eu fiz? E tem decisões que não tem como voltar atrás, né? Sim, infelizmente. Tem decisões que não... Tem coisas que você consegue Sim, remendar, ir lá, reparar. dar um jeito, né? Mas tem coisas que decisões são mais complexas e Uhum. dificilmente você consegue voltar atrás e costurar aquilo que já foi, né? Um outro também que me veio à memória foi Davi, né? Davi olhou a mulher, né? Sim. Na sua precipitação das suas emoções, da sua Desejo, autoridade, desejou. né? Do seu desejo. orgulho. Eu posso ter, é meu direito, sou rei. Né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso também quando a gente está muito... ou se acha muito acima das pessoas, a gente toma muita decisão precipitada também. Sim. Entendeu? Achando que a pessoa que está lá vai aceitar todas as coisas, né? Sim. E aí o precipício dele, ele trouxe a mulher, depois botou o esposo da mulher na frente da batalha, enfim. Aí. Ele foi embolando o Se negócio, né? embolou tudo, Foi. né? Né? Por causa de um desejo momentâneo que veio ali, pronto. Isso me lembra uma característica muito da juventude, né? Quando a gente é mais novo, jovens, né? Tem Sim. essa característica é mais forte ainda, Mais né? forte. Porque não está acostumado a pensar nas consequências e é muito movido pelos desejos, pelas paixões, né? Sim. É Não muito movido por pondera muito, não emoção, avalia muito. É. Tem a ver sim, tem a ver sim. As características dos mais jovens tendem a ser mais Mais precipitados. precipitados, né? Sim, sim. Bom, maravilha. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para a gente, buscando assim uma conclusão e um caminho prático, o exemplo da multiplicação dos pães. Só para a gente lembrar do cenário, Jesus está diante de uma multidão, né, faminta. A Bíblia fala de 5.000 homens. Se você acrescenta aí as mulheres, se você acrescenta crianças, chega perto aí de 20.000 pessoas, né? E estão ali seguindo Jesus já há dias, há horas. E os discípulos chegam diante de Jesus numa que eu considero uma fala precipitada. Eles falam para Jesus assim: manda embora a multidão. E a Bíblia faz questão de mencionar que quando Jesus olha para aquela multidão, ele os vê, aquelas pessoas, ele as vê como ovelhas sem pastor. E ele se compadece daquelas pessoas. E a fala dos discípulos é: manda embora. Não tem comida para todo mundo, para toda essa galera. Vamos descartar. Manda embora. Eles nem sequer consideram ou ponderam uma ação, enfim. E enquanto Jesus está olhando para aquela multidão, para aquelas pessoas e se compadecendo delas. Então,
Quantas vezes, né, a precipitação pode nos afastar dos milagres de Jesus, das ações sobrenaturais, daquilo que Jesus pode fazer, daquilo que Jesus pode realizar numa situação, né? E se a decisão daqueles discípulos fosse seguida à risca, não teria multiplicação ali de pães, né? Eles não teriam provado daquilo para aquele dia, daquele ato sobrenatural naquele momento e naquele dia, né? Bom, então, esse é o cenário nosso aqui. Como lidar com a precipitação ou como não se precipitar? É claro que nós já nos precipitamos, vamos nos precipitar em algum momento da nossa vida, e isso até que Jesus volte. Né? Então você que está aí, não se culpe pela precipitação. Mas existem talvez algumas ações que podem nos proteger, ou que podem proteger o plano de Deus na nossa vida, pode proteger aquilo que Deus quer gerar na nossa história da precipitação, certo? Certo. Então, uma coisa aqui que eu vejo, primeiro, ser flexível na maneira como enxergamos as situações da nossa vida. Não sair tomando decisões tão imediatas ou imediatistas assim. Então os discípulos veem a multidão, de cara eles dizem, né? Manda embora. Mas espera aí, calma. Será que se eles tivessem consultado Jesus antes? Jesus, tem uma multidão aqui para ser alimentada, estão com fome, o que nós podemos fazer? O que será que pode ser feito? Mas imediatamente eles já vão e tomam uma decisão para que aquela multidão fosse embora daquele lugar. Sabe, essa flexibilidade na maneira em que nós vemos as nossas situações. Então isso pode nos ajudar, não sei se vocês concordam com isso, essa noção de que existem outros lados da história, de uma mesma condição, de uma mesma situação, existem vários lados, várias perspectivas. Então, flexibilidade em ver as coisas que nos acontecem. Sim. Concorda? Concordo. Sim? Sim. Como é que vocês veem isso? E uma coisa que o senhor falou quando o senhor perguntou para a Lu, né, o que ela achava, eu acho muito interessante você dividir com alguém, porque quem está fora do contexto, ele tem uma visão mais ampla, né? Então, às vezes a gente está prontinho para tomar decisão. Mas se você perguntar a alguém e essa pessoa está visualizando a história de fora, ela vai ter uma outra opinião. Sim. E aí, se você for flexível, né, a essa opinião, você fala, não, realmente eu vou pensar. Eu não vou tomar essa decisão agora, eu vou repensar, porque essa pessoa que está de fora observou a mesma história que eu estou vivendo de uma outra forma, então eu não vou tomar nenhuma decisão agora, não. Então, é bom dividir, né, com o outro, entendeu? Igual o senhor fez, né? E aí não tomou a decisão e ficou ok. Eu Muito acho bem. que é bom essa parte. Flexibilidade. Isso me lembrou uma atividade que eu fiz com as crianças na escola essa semana. Eu peguei uma imagem de um monstro, né? E disse para eles assim, nós vamos desenhar um monstro agora. E eu fui dando as características que eu via, né, daquele desenho de um monstro para eles, e eles foram desenhando. Sem ver a imagem. Sem ver a imagem. E eu fui falando como eu estava vendo aquele monstro, e eles foram desenhando. No final, a gente tinha vários monstros diferentes, né? Legal. E aí eu comecei, qual monstro tá mais parecido com o que eu tinha aqui e tal? A gente foi comparando e mostrando, para mostrar para eles que eu estava falando do meu ponto de vista, da minha perspectiva. E eles não conseguiriam nunca desenhar como eu estava vendo. E nenhum deles desenhou igual. E se cada um trouxesse a sua perspectiva, cada um iria falar de uma maneira diferente. Então, essa riqueza de se ouvir, né, de perceber que eu tô vendo do meu ponto de vista e o outro tá vendo do ponto de vista dele, da realidade dele, dentro daquilo que ele tem vivido. E respeitar e trazer isso para a mesa, como a pastora falou, eu acho que é muito bom. Ajuda, né? Muito bom. Ajuda. Então, às vezes, essa espera, essa consulta, em relação a Deus mesmo. Às vezes, ao invés de sair decidindo alguma coisa, para um pouquinho,
né? Para um pouquinho, consulta o Senhor, busca uma nova perspectiva. De uma mesma situação, ela tem várias perspectivas. Às vezes, o outro tem uma perspectiva diferente. Sim, né? sim. Bom, então, flexibilidade pode ser uma boa ferramenta, né? Seja flexível em termos das situações que você está vivenciando. Segundo, considere um novo plano, ou considere um outro plano. O plano dos discípulos manda embora. O plano de Jesus alimentem a multidão. Jesus deu um novo plano. Jesus deu uma nova direção para eles. Né? Porque a precipitação é justamente nós estarmos focados naquilo em que nós achamos que deve ser feito. Né? E às vezes a gente não consegue considerar um outro plano. Então, se for preciso, considere um outro plano. Seja flexível e considere um outro plano. Porque os discípulos, eles nunca iriam pensar que Jesus iria dar essa resposta. Sim. Né? Nunca, nunca. Porque quem é precipitado, ele vai olhar somente ali, o agora, quem é precipitado. Mas quem não é precipitado, ele olha o depois, né? Então, Jesus já estava olhando depois. Né? E eles não. Manda embora porque o negócio é agora. A gente não vai poder resolver esse problema agora. Né? O precipitado é assim, tem que ser agora. E quem não fala, não, dá para aguentar mais um pouquinho. Né? Segura eles aí, senta todo mundo. Porque tem um menininho ali que ele vai se levantar e vai resolver o problema de todo mundo. Né? Então, o precipitado, ele quer para anteontem. Né? Ele não quer esperar, não quer aguardar. Sempre tem um novo plano. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem um novo plano. Não é, pastora? É verdade. Viu? Não fale muito na cabeça do Tiago. Então, sempre tem. Considere um plano diferente. Seja flexível e busque por uma alternativa. Busque um plano diferente. Existe na psicologia uma distorção cognitiva chamada tudo ou nada. E ela é uma distorção, né? Por isso a expressão distorção, em que a pessoa considera, ela é assim, os extremos. Só tem aquilo ou aquilo. Quer dizer, não tem mais nenhuma outra opção. É tudo ou nada. E isso, às vezes, esse tudo ou nada, para algumas situações, pode nos deixar muito paralisados. E aí o que acontece é isso, a pessoa acaba travando. Porque é 880. Né? Então o equilíbrio, a flexibilidade vai nos levar a ver um plano diferente, uma alternativa diferente. Então antes de decidir, antes de fazer, considere outras possibilidades. Né? Jesus pode nos ajudar muito em direções novas, direções diferentes. E por fim, eu quero falar e trazer para a mesa a gratidão. Porque é muito interessante. Os discípulos estão olhando para a necessidade. Manda embora porque não tem pão para eles comerem. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e olha para o céu. E agradece. Quer dizer, antes mesmo da multiplicação acontecer, Jesus agradece. A gratidão nos protege da precipitação. A precipitação é agir por necessidade, por impulso. É agir pela escassez, de querer resolver alguma coisa apressadamente. A gratidão nos faz ponderar, nos faz ver o que a precipitação não nos mostra, não nos faz ver. Né? A gratidão, ela faz a gente parar, respirar. Então respire agora aí onde você está, respire. Respira. E veja o que já está acontecendo, veja o que já tem na sua mão, veja os 5 pães e 2 peixes. Amém. Olhe para o céu e aí sim, o milagre acontece, a multiplicação acontece. Então essa fonte de provisão, ela não pode ser o nosso estômago, não pode ser a nossa necessidade, o nosso desejo. E a gratidão faz a gente olhar
o lugar correto. Né? E essa precipitação, né, nossa, a gente precisa mesmo, né, ponderar. Você imagina, coisa linda, né, igual o pastor falou. Pegou 5 pães e 2 peixes. Não tô com pressa, né? Jesus, ele sempre é sem pressa, né? Muito, muito interessante. Né? Ele fala em Mateus 6, né, naquela fala dele que ele vai ensinando, aos poucos ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Fica calmo, né? Fica tranquilo. Ele sempre fala sobre isso. Sobre não agir quando eles iam apedrejar aquela mulher. Sim. Né? Atire a primeira pedra aí. Ou seja, vamos parar, né? Vamos parar um pouquinho, vamos raciocinar. Sim. Né? Vamos acalmar os ânimos. Ele nunca, né, ensinou nada precipitadamente, né? Sempre ele parava, olhava. Uma outra coisa que me chama a atenção sobre essa questão da precipitação, que Jesus, ele quando ele chega, ele sempre faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, a pessoa para, raciocina. Te obriga a refletir, Isso. Aí você fica parado, né? Então é muito bom quando a gente para pensar. Então essa reflexão, né, de precipitação e o precipício, eu nunca tinha pensado sobre isso. Faz a gente parar e pensar hoje, né? Eu acredito que esse podcast vai ajudar muito, porque muitas pessoas queriam tomar muitas decisões e não vão tomar mais. Vão ficar parados pensando, falando, meu Deus, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Tem que ser grato, tem que ser flexível, né? Não posso tomar nenhuma decisão precipitada. Muito bem. Então eu quero convidar você a refletir sobre tudo que nós conversamos aqui, sobre tudo que nós falamos. Quem sabe essa palavra chega para você no momento em que você está agindo precipitadamente, pensando em algo, tomando decisões precipitadas. Né? Calma, tem uma direção nova, tem uma saída nova, tem uma revelação. Então busque por aquilo que o Senhor tem sobre essa situação que você está vivenciando nesse momento. Né? Qual é a opinião de Deus sobre isso? Qual é a direção de Deus sobre isso? Seja flexível para que, quem sabe, mudar de plano, né? Porque o plano de Deus é melhor até mesmo que o seu melhor plano. Então, busque ouvir Deus diante dessa situação que você está vivendo nesse momento. Né? Então, que essa palavra tenha te ajudado de alguma forma. Nós estamos finalizando aqui, mas eu quero pedir ainda para a pastora Amanda orar, né? Orar pelas pessoas que estão recebendo essa palavra agora e quem sabe estão nesse turbilhão aí, nesse momento de decisões, de atitudes e estão precisando de um caminho novo, de uma saída, de uma direção nova. Vamos orar por eles, por favor, pastor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, a partir dessa palavra. E eu quero te pedir, Deus, por cada pessoa que está assistindo esse podcast, Amém, que Jesus. precisa tomar uma decisão, Sim, precisa fazer escolhas. A nossa vida é cheia de escolhas Amém. e decisões. Eu quero te pedir que Teu Espírito venha trazer clareza à mente Sim, dessas Deus. pessoas. Eu quero Em te nome pedir de que essa Jesus. palavra possa ser uma resposta, que o Senhor traga calmaria, que o Senhor possa fazer sossegar, Deus, a alma dessas pessoas, a mente, Amém. Senhor. Que o Senhor possa desacelerar os pensamentos, Pai, para que eles possam tomar as suas decisões baseadas Deus. no Senhor. Que essa palavra possa ir ao coração deles de maneira assertiva. Amém, E Jesus. que eles possam tomar suas decisões no tempo certo, com gratidão, observando todos os pontos, todas as maneiras que as decisões podem ser tomadas e que no final essas decisões possam glorificar o Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, se fez sentido para você essa conversa, eu quero mais uma vez te encorajar a enviar para alguém, a se inscrever aqui no nosso canal, comenta aqui nos comentários, né? Porque isso nos ajuda muito e ajuda também o canal aqui da nossa igreja. Pastora Amanda, pastora Márcia, obrigado mais uma vez. Amém. E vocês vão voltar, hein? Essa dupla, gente, é uma dupla de 2 assim, de 2, né? Poderosíssimas, né? Mulheres poderosas. Vão voltar, hein? Amém. Super poderosas. Super poderosas. Voltaremos. Muito bem. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima.